Olá, tudo bem? CNT Notícias Bahia no ar e a gente vai conferir agora os destaques de hoje. Uma pesquisa inédita revela menos da metade da população domina tecnologias avançadas e o abismo digital ameaça o futuro de milhares de trabalhadores. Empresas investem em quem já está dentro de casa com qualificação de funcionários, virando estratégia para crescimento. E veja também, um dos maiores tesouros marinhos do Brasil que fica na Bahia está ameaçado e uma pesquisa aponta a queda na cobertura de corais de abrolhos. E todos os detalhes você vê agora no CNT Notícias Bahia. Uma pesquisa inédita da Confederação Nacional da Indústria acendeu um alerta sobre o futuro do trabalho no Brasil. O levantamento mostra que menos da metade dos brasileiros domina as ferramentas tecnológicas avançadas como a inteligência artificial. E isso seria um complicador no mercado de trabalho. Em meio a isso, os dados disponíveis nos mostram que a população da Bahia tem demonstrado avanços significativos no uso das tecnologias digitais, muito impulsionados também pela ampliação do acesso à internet e pela digitalização dos serviços públicos. Mas o desafio agora é a transição do acesso básico das redes sociais e das mensagens para as habilidades digitais mais complexas. No dia a dia, para mandar uma mensagem ou fazer um Pix, a maioria dos brasileiros se vira muito bem. Segundo a CNI, de modo geral, pouco mais da metade dos brasileiros apresenta domínio de habilidades digitais, sejam básicas ou complexas. Aproximadamente 55% dos brasileiros apresentam habilidades altas ou média altas. Contudo, essa habilidade digital ela fica mais concentrada em atividades de baixa complexidade. São atividades mais de rotina do trabalhador, como fazer transações bancárias utilizando a internet, a lidar com redes sociais. O problema aparece quando o desafio aumenta. Configurar computadores, mexer em planilhas ou usar a inteligência artificial. Aí o desempenho cai. 44,5% possuem habilidades médias ou altas para essas tarefas complexas. Ainda existe um espaço para que esse trabalhador ele possa se qualificar, se capacitar e poder atingir um grau de maturidade em tarefas complexas mais alto. O estudo revela um abismo entre gerações. Entre os jovens de 16 a 24 anos, 65% dominam as tecnologias avançadas. Mas conforme a idade avança, o conhecimento diminui. No grupo acima dos 60 anos, apenas 10% tem essa facilidade. Os jovens, além de terem mais facilidade por uma questão de ainda estarem em fase de formação e terem já um contato mais continuado com essas tecnologias, eles também estão dentro de um mercado de trabalho mais dinâmico, onde essas tarefas elas se tornam obrigatórias, elas se tornam muito necessárias, né? O desafio do brasileiro agora é transformar esse país de simples consumidor das redes sociais num operador de soluções digitais. O futuro chegou e ele exige mais do que apenas um clique. Considerando que essas pessoas ainda têm uma vida laboral, uma trajetória a ser percorrida, é necessário que essas pessoas passem por um processo de capacitação e adaptação às novas tecnologias para que elas possam continuar inseridas num mercado de trabalho que vai se tornar cada vez mais dinâmico quando nós pensamos em aspectos tecnológicos. E é exatamente nesse contexto que a capacitação interna dos funcionários está ganhando força. E as empresas estão apostando no desenvolvimento dos talentos para enfrentar a falta dos profissionais. E você vai ver depois do intervalo. Num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, as empresas têm buscado novas formas de se destacar. Uma delas é investir no desenvolvimento dos próprios funcionários, apostando na qualificação interna para garantir o crescimento e a inovação. O desenvolvimento de talentos internos tem ganhado espaço nas empresas brasileiras. A estratégia busca formar profissionais mais qualificados e preparados para os desafios do mercado.
Essa empresa decidiu ir além. Em 2025, criou uma comissão voltada exclusivamente para a capacitação e valorização dos colaboradores. A Comissão de Desenvolvimento e Avaliação Pessoal passou a implementar projetos que estimulam o crescimento profissional dentro da própria empresa. Um dos motivos é a falta de mão de obra mesmo disponível no mercado de trabalho. A gente, como outras empresas, começou a identificar que, com o tempo, não somente a mão de obra qualificada, mas a mão de obra no geral, assim, ela está cada vez mais difícil de encontrar. O outro motivo é realmente valorizar o nosso colaborador aqui dentro. Entre as iniciativas está o programa de incentivo à mudança de função. A proposta permite que o colaborador assuma novas atividades com treinamento, avaliação e até apoio financeiro. A gente desenvolveu um programa, de desenvolvimento que é realmente pegar esse pessoal, a gente pede para os engenheiros, os encarregados das nossas obras e setores, identificarem possíveis potenciais colaboradores que querem ter uma alteração de mudança de função, querem ter crescer dentro da empresa. E daí a gente criou um programa de desenvolvimento de treinamentos com cronograma. Outro projeto prevê uma série de treinamentos ao longo de 2026. Os cursos vão incluir conteúdo teórico e prático com avaliação e certificação. A iniciativa surge em um momento desafiador. Empresas enfrentam a falta de profissionais com habilidades específicas, mesmo com o desemprego em baixa. Às vezes a gente não consegue mobilizar as turmas devido a essa distância que eles ficam e diversas turmas pelas obras, mas a gente resolveu que isso não ia ser mais um impeditivo. Então, por isso, esse desafio, por mais que seja grande, a gente resolveu que vai vencê-lo. Por isso, investir em quem já está na empresa tem sido uma solução eficiente. Além de melhorar a qualificação, a estratégia aumenta o engajamento e o sentimento de pertencimento dos funcionários. O resultado é uma via de mão dupla. Empresas ganham profissionais mais preparados e colaboradores encontram mais oportunidades de crescimento. E no próximo bloco você vai ver que o calor dos oceanos está afetando os corais de Abrolhos. O arquipélago de Abrolhos, que fica no extremo sul da Bahia, é o primeiro parque nacional marinho do Brasil, abrigando a maior biodiversidade do Atlântico Sul. Ele é formado por 5 ilhas, localizadas a cerca de 70 quilômetros da costa de Caravelas. E é um santuário famoso por ser o berçário principal das baleias jubarte e um dos melhores pontos de mergulho do mundo. Mas um alerta está vindo do fundo do mar e preocupando os cientistas. Os recifes de Abrolhos, entre o sul da Bahia e o norte do Rio de Janeiro, estão perdendo corais por causa das mudanças climáticas e da ação humana. Em menos de 2 décadas, a cobertura de corais na região caiu cerca de 15% e o impacto vai muito além da vida marinha. Pode afetar a pesca, o turismo e o equilíbrio de todo o litoral brasileiro. Para o estudo, os pesquisadores brasileiros acompanharam os recifes de Abrolhos entre os anos de 2006 e 2023. Os resultados mostram uma mudança preocupante no ecossistema marinho. Segundo os cientistas, o aumento da temperatura dos oceanos vem provocando ondas de calor marinhas cada vez mais frequentes. Isso causa o chamado branqueamento dos corais, quando eles perdem as algas responsáveis pela cor e pela sobrevivência desses organismos. Mesmo quando parte dos corais recupera a aparência, muitos acabam ficando doentes e morrendo com o tempo. Especialista explica como os corais se prejudicam com as ondas de calor no oceano. Com essa intensificação, com essa frequência cada vez maior das ondas de calor, os corais, por mais que eles voltem a adquirir essa coloração esverdeada, eles desenvolvem uma série de necroses, de doenças, eles continuam morrendo mesmo
readquirindo esses simbiontes, readquirindo as microalgas, porque eles ficam com a saúde comprometida. Os pesquisadores também identificaram o desaparecimento gradual dos chamados corais ramificados, que ajudam a sustentar toda a estrutura dos recifes. No lugar deles, surgem espécies que crescem mais rápido, mas oferecem menos proteção e abrigo para a vida marinha. Além das mudanças climáticas, a ação humana também agrava a situação. A dragagem no canal de navegação do Porto de Caravelas, na Bahia, levanta sedimentos que prejudicam a qualidade da água e acabam sufocando os corais. O que nós precisamos fazer para ajudar os corais a passar por esse período e eventualmente se adaptarem às novas condições é resguardar as outras condições que permitem a existência, a sobrevivência dos corais e dos recifes. E o problema não afeta só o fundo do mar. Os recifes ajudam a manter a pesca, movimentam o turismo e garantem renda para milhares de famílias que vivem no litoral. Colocar os abrolhos em risco, né, é colocar em risco toda a biodiversidade da costa brasileira. E o que a gente está vendo aqui é um reflexo do que está acontecendo no oceano como um todo. E a gente tem que começar a entender, né, como a gente está impactando esses sistemas coralíneos e como esses corais são importantes para a nossa vida. A gente está falando de geração de emprego e renda, é pesca, é turismo, lazer. Os especialistas alertam que nem mesmo as áreas marinhas protegidas têm conseguido impedir esse avanço da degradação. E enquanto a temperatura dos oceanos segue subindo, a mensagem é clara: proteger abrolhos e tentar garantir o futuro da vida marinha e das comunidades que dependem desse ecossistema para sobreviver. E o CNT Notícias Bahia de hoje fica por aqui. Continue com a gente também pelo aplicativo CNT Play, que é gratuito. E a gente se vê na próxima edição. Até lá!